Boa tarde. O tema que eu vou falar hoje é sobre a sabedoria, né? E o tema que eu vou dar é a sabedoria, o artifício de todas as coisas. Como o meu trabalho vai ser baseado na Escritura Sagrada, mas eu vou usar outras ferramentas também, a primeira coisa que eu vou deixar claro aqui é que eu vou usar a Bíblia Católica. Eu vou usar a Bíblia Católica porque a palavra católica significa universal. E aqui eu faço uma comparação do que é católico com o que é sabedoria. A sabedoria também é universal. E a palavra católica é universal. Então, se eu quiser traduzir a palavra Bíblia Católica, seria coleção de livros universais. Então, todo livro divino, sagrado, seria parte da Bíblia dentro dessa convicção que eu tenho que a sabedoria é universal. Então, toda pessoa católica poderia estudar Alcorão, Bhagavad Gita, Sutra Budista e etc. Porque sendo a palavra católica universal, Deus está em tudo. Se Deus é o autor da Bíblia e está em tudo, todos nós, que participamos da sabedoria universal, podemos ser chamados de filhos de Deus. A Bíblia Católica, para quem não sabe, ela tem 73 livros. E é interessante que o número 73, ligado ao hebraico, já que estamos falando de universal, o hebraico é uma das línguas dos povos, a língua do povo hebreu e também do povo judeu, e criadora original da Bíblia, até porque os apóstolos eram judeus, Jesus era judeu e etc. A palavra Chokhmah, em hebraico, sabedoria, tem um valor de 73. E quando a gente fala Chokhmah em hebraico, você pode dividir também em duas palavras. Adam Koach, a força do homem. Então, Adam em hebraico tem um valor de 45, força em hebraico, Koach, tem o valor de 28. Somando 45 mais 28, encontramos o número 73. Hoje a gente sabe, que está sendo difundido, cada vez mais difundido, o estudo da Gemátria. Mas a maioria das pessoas nem sabe o que é Gemátria. Mas a Gemátria sempre foi usada em colégios iniciáticos e por todos os sábios antigos, e na alquimia, em toda a ciência. Sempre ela foi usada, até porque é uma palavra interessante. Porque, apesar de ser uma palavra do hebraico, ela na realidade é usada, na língua hebraica, através da numerologia hebraica, ela vem do grego. E ela é uma palavra muito parecida com geometria. A gente sabe que nos colégios iniciáticos, na maçonaria, Deus é chamado de arquiteto do universo. Com a única diferença é que ele não assina as suas obras, Deus faz todas as coisas em oculto. Assim também são os números. Os números, na realidade, são símbolos. E esses símbolos que os números representam comandam todas as coisas. Ele comanda o tempo, porque a gente fala dia 1, dia 2, dia 3, dia 4. Ele comanda também a nossa evolução, porque a gente fala qualidade 1, qualidade 2, qualidade 3, qualidade 4. Então, quando a gente está num colégio e tira uma nota baixa, a gente reconhece pelos números. Então, o número representa a sabedoria divina e oculta e o poder de Deus sobre as suas obras. Então, a gente sabe que
como a maioria das pessoas não conhecem gematria, não conhecem numerologia, né? Acha que número era só uma coisa para marcar, ganhar dinheiro, fazer conta matemática e etc. Não. Esse é um número pela forma que o homem conheceu as coisas. Se você entrar num colégio iniciático, você vai perceber que os números representam o poder de Deus que só pode ser decifrado pelas pessoas que vão evoluindo as suas almas, trazendo a sua alma para um plano divino. Depois eu vou falar muito sobre esse assunto, mas depois esse não é o tema de hoje. Como eu expliquei, a gematria é algo importantíssimo para decifrar-nos os mistérios da criação, onde cada letra e palavra possui um valor numérico. Eu já dei o exemplo da palavra Chokhmah, mas tem todas as palavras você pode usar dessa forma. Então agora eu vou usar outra palavra, sabedoria. Sabedoria no português, a gente tem que contar dessa forma. O nosso alfabeto tem 26 letras e cada letra possui um valor numérico e isso vem em ordem. A primeira letra é o A, depois o B, depois o C e cada letra acompanha exatamente um valor numérico. Então A igual a 1, B igual a 2, C igual a 3, D igual a 4, E igual a 5, até chegarmos no Z, que é igual a 26. Então vamos lá para o valor da palavra sabedoria. O valor da palavra sabedoria é S19, A1, B2, aí encontramos o número 22. Podemos dizer que a palavra sabedoria SAB22 pode ter uma relação com as 22 letras da criação, os 22 arcanos do tarô, assim por diante. Mais 5 de E temos 27, mais 4 de D temos 31, mais 15 de O temos 46, mais 18 de R temos 64, mais 9 de I temos 73, mais o A temos 74. Então o valor numérico da palavra sabedoria é 74. É interessante que 74 é 2 vezes 37. O valor 37 é um valor muito usado na gemátria. Quando vocês estudarem qualquer site de gemátria, vocês vão encontrar lá o número 37. Depois vocês pesquisam e vão atrás disso, mas eu também vou falar um pouco desse número depois. E também vou falar um pouco do 74. Até porque a palavra sabedoria na nossa língua português, e não só na nossa língua, no latim, porque o nosso alfabeto veio do latim, a criação veio do latim, que vem de Roma, né? Podemos perceber que o valor de Jesus também é 74. Então podemos fazer a ligação de Jesus com a palavra sabedoria. Como Jesus representa a salvação, na sabedoria também tem uma ligação com a palavra salvação. Claro que esse assunto é tudo novo para as pessoas, mas aos poucos elas vão ter que ir buscando, pesquisando, entendendo melhor. Como esse tipo de assunto sempre foi velado, chegou a hora dele ser revelado. Então, em todas as épocas da humanidade, até o século XXI, ela não estava ainda preparada para esse tipo de assunto. Agora ela está preparada para esse tipo de assunto porque a gente está percebendo que o conhecimento é unificado. Hoje eu falo daqui com o celular, com a Hungria, com a Alemanha, com a França, com a África, eu sei tudo o que está acontecendo ao mesmo tempo. Chegou a hora de unificar as coisas. A moeda da Europa é o euro, ela já está unificada, né? Muitos países aceitaram, outros já estão saindo, mas as coisas estão sendo unificadas.
Então, nessa época, o homem já começa a desenvolver a sua mente abstrata. Como a mente abstrata não tem limitação nenhuma, porque ela trabalha através de símbolos, a sabedoria do homem vai cada vez ficar maior, 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 sem limitações. A gente está vindo para um mundo cada vez mais sem limites, onde o tempo vai acabando e o espaço vai se tornando infinito. Resumindo, estamos indo para a quarta dimensão para cima, onde não existe nem tempo e nem espaço. Quando a gente fala das dimensões, etc., essa mente abstrata começa a fazer sentido da forma que eu estou falando a partir da terceira para a quarta dimensão. Né? Se a gente colocasse os números na terceira dimensão, da sétima, no sétimo nível da terceira dimensão, estaria encontrado a sabedoria divina. Então, a gente sabe que essa inteligência maior já pertence ao mundo dos anjos, ao mundo das inteligências invisíveis, ao mundo dos espíritos, onde agora a gente está vendo que está descendo luz sobre luz, informação sobre informação, e onde todas as coisas acontecem antes. Então a gente pode dizer que antes de acontecer alguma coisa no físico, já aconteceu no plano astral, onde está a astrologia, onde a gente faz as previsões, e muito antes ainda aconteceu no plano espiritual, né? No reino dos espíritos, onde não dá nem para comparar o tempo de lá com o tempo daqui. Então, todas as coisas que acontecem no físico acontecem através de uma programação que existe no plano astral, mas que também sempre existiu no plano espiritual. É a predestinação, onde a gente sabe que todas as coisas vão acontecer. O valor da palavra sabedoria em hebraico, como eu falei, é 73. E o número 73, se a gente multiplica ele por 5, tem o valor de 365, que é exatamente o número de dias de um ano. Percebe-se então que quem escreveu o valor da palavra sabedoria, os sábios que foram decifrando todos os conhecimentos e colocando para nós de forma gratuita, eles sabiam que o 365, né, era formado de 73 vezes 5. Então, o homem só vai entender de numerologia, de coisas abstratas e assim por diante, quando ele foi buscar a iluminação. E essa iluminação é representada pelo Sol. Então, como a gente marca a nossa vida através do Sol, a gente fala 1 ano de vida pela volta do Sol. Cada ano da nossa vida a gente ia ter que estar buscando a sabedoria. Aqui vai mais uma informação. Quando a gente une o número 7 com o número 3, quando a gente soma, a gente encontra o número 10. O número 10, no arcano do tarô, representa a roda da fortuna, que é nada mais o destino. No destino é onde a gente percebe toda a evolução da natureza, do homem. Então, quando a gente entende o destino, a gente entende por que aquilo era daquele jeito. Então, não tem como separar a palavra sabedoria de destino. Também o número 10 representa Deus, porque o dono do destino de todas as coisas é Deus. Deus é manifestado para nós, quer dizer, é uma inteligência invisível, ninguém vê Deus, mas através do destino o homem chega à conclusão da existência de Deus. Então, podemos perceber que o número 10, né, é o número máximo da sabedoria de um plano concreto, de um plano físico. Então, quando o homem
através dos destinos, vai respeitar o tempo de cada coisa, que cada coisa tem o seu próprio tempo, né? Ele vai perceber que enquanto que o homem não buscar a justiça, que começa com a letra J e tem o valor de 10, ele tem um destino ruim. Ele não tem um destino promissor. Mas isso é um outro assunto. Agora, por que eu falei de justiça? Porque o valor de 70 em hebraico representa olho. 70 representa o olho. E 70 é 7 vezes 10. 7 representa os dias da criação. 10 representa Deus, a nossa meditação sobre Deus. E 70, então, representaria Deus dominando os 7 dias da criação. Deus, o Todo-Poderoso, olhando para tudo que a gente faz. Então, 70 representa o olho de Deus sobre todas as suas obras. Em hebraico, cada valor numérico e cada letra representa um símbolo. Então, o símbolo da 16ª letra do alfabeto hebraico, que é Ain, é olho. Olho em hebraico é o número 70, mas a representação do plano divino desse olho não é o nosso olho carnal, não é o nosso olho humano, e sim é o olho de Deus sobre nós. Deus vendo toda a sua criação. Então, através disso, concluímos que o ser humano deve buscar a sabedoria espiritual através do seu olho espiritual. Porque a própria Bíblia diz que o homem é a imagem e semelhança de Deus. A imagem do homem, quando a gente compara com Deus, representa os nossos 7 orifícios: 2 ouvidos, 2 olhos, 2 narinas e 1 boca. Então, o número 7 para os antigos, para os sábios, dentro da criação humana, está na própria face, no próprio rosto do homem. Então, como no rosto do homem se encontram os olhos, a gente sabe que a imagem do homem, os 7 dias da criação, estão na sua própria face. Para encerrar esse assunto agora, que é muito novo para as pessoas, e de muito conteúdo cabalístico, e de hermetismo, entra alquimia, entra escola iniciática, entra toda uma sabedoria antiga que eu bebi dos mestres, como eu falo no primeiro vídeo, né? Eu vou dizer um outro segredo aqui. 70 é o número de nações que aparecem no capítulo 10 do Gênesis. Né? Se você estudar o capítulo 10 do Gênesis, existem 70 nações. Essas 70 nações, elas foram criadas a partir de um dilúvio. Houve um dilúvio na Bíblia, e depois de um dilúvio da Bíblia, sobrou a família de Noé. E a família de Noé era Noé e 3 filhos. Quando a gente chama Noé, soma Noé, mais 3 filhos, temos o número 4. Mais as 70 nações, temos o número 74, que é também o número da sabedoria e de Jesus, como eu falei antes. Claro, tem milhares de palavras que somam 74. É que eu estou usando o contexto do conhecimento, da separação, do discernimento, para dizer que a palavra sabedoria, salvação e esses 70 nações, mais os 4 filhos de Noé, estão envolvidos.
Então toda a Bíblia está interligada com a numerologia, com a cabala, com a alquimia, com a astrologia. E quando a gente começa a entender isso, a gente começa a se interessar por cada trecho da Bíblia, cada conceito da Bíblia, porque tem uma razão de ser. Então eu vou encerrar esse conteúdo agora e vou continuar falando de outros assuntos, mas já interrelacionados a esse primeiro conhecimento que eu passei. Muito obrigado.